vamos começar o Itatiaia Saúde. E hoje com um tema pra lá de importante: doenças de inverno nas crianças. Com o inverno, a baixa de temperatura, muitos pais aí ficam nervosos, ansiosos, porque os filhos não param de adoecer, não é mesmo? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica, ela que é pediatra, é do grupo Oncoclínicas e também do Hospital Vila da Serra, a doutora Letícia Freitas. Oi, doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cir, Patrícia, bom dia, ouvintes da Itatiaia. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. O prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Doutora Letícia, quais são as principais doenças de inverno? Pois é, nas crianças, nesse período, as principais doenças são a gripe, o resfriado e a bronquiolite. E, claro, as complicações bacterianas que podem advir dessas infecções virais. E aí, otite, sinusite e pneumonia. Até que esse ano, até agora, nós estamos em julho e praticamente nós não tivemos aquele frião em Belo Horizonte, né? É verdade. Assim. Até que no interior tem um frio assim, pela manhã, bem forte, à noite, mas aqui em Belo Horizonte a gente não está sentindo esse frião que esperávamos, né? É verdade, mas apesar disso, a sazonalidade aí das infecções respiratórias vem com tudo nesse período do ano. É verdade. A doutora mencionou bronquiolite, que é uma doença que acomete muitos recém-nascidos. Quais são os cuidados que os papais devem ter aí, doutora, com relação às visitas, à exposição dos filhos, como prevenir? Isso é muito importante, porque a bronquiolite é uma doença viral que afeta menores de 2 anos. Mas como você disse, a maior preocupação é com os bebês pequenininhos. Então, o ideal é restringir as visitas, pelo menos no início da vida da criança, ali nos primeiros meses de vida. E, posteriormente, sempre ter cuidado com a higiene respiratória, a lavagem de mãos. E que as visitas que possam chegar, que elas estejam bem, saudáveis, sem sintomas, para evitar transmitir doenças. Ô, doutora, eu fico sensibilizado quando eu vejo, por exemplo, casais, né? Você tá vendo que a criança é quase um recém-nascido e as pessoas ficam com a criança de qualquer maneira, inclusive em restaurantes, shoppings, né? Parece que a pessoa não pode abrir mão de ficar em casa um pouquinho com a criança. Tem que ter essa preocupação mesmo, seria assim. A criança pequenininha, ela ainda tem um sistema imune muito imaturo, então verdade. A chance de contrair doenças respiratórias é ainda maior. Então tem que tomar cuidado, não é proibido passear, mas é preferível que se passeie em ambientes ventilados, com uma boa circulação de ar, ambientes abertos e sem aglomeração de pessoas. Você sabe que eu fui uma mãe tão fanática, o meu primeiro filho, que ele foi ao shopping, tadinho, com 3 anos, não deixava aí, mas com é medo verdade. do ar-condicionado. É verdade. Tem que preocupar. Eu acho até que os primeiros meses tem que ter um cuidado muito grande, mas também depois tem que deixar a criança mais à vontade, porque tem mães que proíbem de tudo, não é verdade? É verdade. E aí a criança, é o S de sujeira, o N de natureza. Parece que aí a criança não recebe nenhum tipo imunológico pra... Tem que ter equilíbrio. O nosso YouTube está bombando. A mamãe Bruna está aqui participando, perguntando para a doutora Letícia: doutora, como eu posso diferenciar um simples resfriado de alguma doença mais grave? Essa é uma ótima pergunta. O resfriado é uma doença habitualmente mais concentrada na via aérea superior. Então a criança tem coriza, secreção nasal, obstrução nasal, espirros e uma irritação na garganta. Às vezes a criança se queixa daquilo. Mas é importante observar como é que vai ser o curso daquela doença a partir de então. Então, se a criança começa com esforço respiratório, dificuldade para respirar, passa a ter vômitos persistentes, não aceita líquidos, não aceita nada de alimentos, tem uma prostração intensa fora da febre, esses são sinais de alarme que a criança precisa de avaliação médica. Pois eu fico me lembrando aqui de minha mãe, né? Naquela época, sem recurso nenhum, né? Essas coisas aconteciam com a gente naquele inverno que era bem pesado, um inverno muito frio, né? E aí, minha mãe vinha com toda aquele carinho todo, né? E o único remédio que você tinha naquela época ela usava, não me esqueço disso. Era qual? É o tal de Vic Vaporub. Até hoje a gente ainda usa, né? É isso aí. Olha, tem mais perguntas aqui. O Geraldo diz que o filho dele, de 7 anos, estava com pneumonia, mas não apresentava febre, doutora. Já chegou no hospital e precisou ser internado. Ele pergunta: a pneumonia não deveria dar aí mais febre, algum sintoma? Comumente, sim. A pneumonia é uma doença que ela dá febre, prostração fora da febre, às vezes dificuldade para respirar, são quadros em que a criança manifesta fortemente os sintomas.
mas raramente pode acontecer alguma criança que não tenha manifestações tão exuberantes. Então é sempre importante a família se atentar ao período que aquela doença está se estendendo, se está se estendendo em excesso, se está persistindo com os sintomas, se está havendo piora da tosse, piora da secretividade, se não está melhorando ali com cerca de 7 a 10 dias de quadro, é importante uma avaliação pediátrica. E febre é coisa de toda criança ter uma febrinha, né? Isso é verdade. A febre é um sintoma, né? A febre não é uma doença, né? Então, ela é um sinal para nós de que a criança está passando por um momento de infecção e que ela está se defendendo ali contra aquela infecção. Então, importante a gente averiguar. Mais perguntas por aqui. A Rogéria, daqui de BH, tem um filho de 9 anos que tem bronquite, doutora. Ela quer saber, posso continuar usando a bombinha nele? O uso da bombinha pode trazer mais consequências sérias? Bom, os pacientes que têm esses quadros de bronquite, de asma, eles precisam ser acompanhados regularmente por um pediatra ou por um pneumopediatra. E aí, as bombinhas que vão ser direcionadas para essas crianças dependem da condição da doença daquela criança naquele momento. Então, existem as bombinhas profiláticas de uso diário, existem as bombinhas para serem usadas SOS, que a gente fala, que é nas situações de quadro agudo, nas situações de urgência. Então, provavelmente, a bombinha profilática, que eu imagino que tenha sido prescrito para o filho dela, pode ser utilizada assim normalmente. As bombinhas de uso SOS, que é o famoso salbutamol, aí ela sim precisa de indicação, ela tem um momento certo de ser usada. Bom, nós conversamos com a doutora Letícia Freitas, o nosso YouTube está bombando. Quero te agradecer, doutora, muito obrigada pela visita, pela entrevista, pelas informações. Quer deixar alguma rede social, algum contato? Claro, minha rede social no Instagram é @LeticiaFreitasPediatra. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, muito obrigada. Nossa. A alegria é toda nossa. Letícia Freitas, ela que é pediatra do grupo Oncoclínicas, Hospital Vila da Serra.